no caso da prática profissional, eu tenho duas, né? Um como professor de arquitetura e outro como arquiteto. Como arquiteto eu tive um escritório durante muito tempo, eu era pequeno, era modesto, mas eu peguei projetos de vários tipos. No começo da minha carreira, eu executava pequenos projetos. Então eu fazia o projeto de reforma, fiz lojas em shopping. Então, trabalhar com os profissionais, o gesseiro, o eletricista, o carpinteiro, ver as limitações tecnológicas deles ajuda muito. Quando agora estudando para o mestrado, eu tive que analisar os prédios, ver o trabalho que há por trás daquilo ali. A mão de obra que existe, certo? A falta de qualidade ou a qualidade da mão de obra que permitiu a construção daquilo ali. Certo? Então, acompanhar os projetos, ver a mistura do concreto em loco, a execução das malhas de ferro, certo? O nível intelectual da mão de obra. Isso também me remeteu às leituras que eu fiz do Ferro, certo? E de outros autores preocupados, né, com o canteiro de obra, né? Fui juntando uma coisa com outra. Também, por ter projetos espalhados assim pela cidade toda, o deslocamento me fez conhecer bem a cidade e ir levantando espontaneamente as construções que agora eu estou pesquisando. Então, elas estão muito espalhadas por Fortaleza. E como eu tinha projeto em todo canto, eu acabo encontrando todo tipo de construção, não só para as aulas de história, como para a pesquisa agora. Então, eu já sabia que determinada obra que hoje está muito misteriosamente escondida atrás do muro e abandonada ali no campus da Estadual, eu já tinha passado, descendo a ladeira e a vi de cima, e disse, aquela está lá. Ninguém consegue ver do plano, porque ela está muito escondida, mas eu sei que está lá. Então isso ajudou. Certo? O escritório era pequeno, mas eu tinha 2 ajudantes, então assim, a administração de um pequeno escritório ajuda você a administrar uma tarefa. Aquilo que você falou anteriormente, eu fiz um pouco disso. Eu reservei um espaço na estante, eu consegui 3 estagiários de pesquisa, então eu encontro com elas semanalmente, eu oriento como se fosse um estagiário que estivesse trabalhando para mim. Né? Avaliar visualmente os prédios, certo? Reformas, você chega em reformas, você tem que ver o que foi feito em 1970, então eu peguei muita coisa que tinha concreto. Minha pesquisa sobre brutalismo, né, você sabe. Vi a dificuldade de você fazer reformas em paredes de concreto, em lajes concretadas, você não pode cavar, é difícil demolir, então o cliente não quer arcar com esses custos, então aquilo tudo foi me criando uma situação que, quando eu estudei o brutalismo, eu reconheci outras questões secundárias, claro, certo? Mas que acabaram contribuindo para entender melhor o assunto. Basicamente isso aí. A Gabi é alta, certo? É bastante alta. O meu tema é a expressão do brutalismo em Fortaleza. Então, eu vou fazer uma avaliação de como ele se disseminou, mas como Fortaleza é uma cidade periférica, as coisas aconteceram muito por importação, elas vêm, claro, eivadas de alguma influência de algum lugar, por arquitetos que a fizeram lá e vieram de fora, ou por arquitetos de lá que estudaram fora e voltaram. Então, a comparação com obras de outros locais no Brasil e no exterior é essencial. Mesmo lendo as referências, no livro base da Ruth, sabe? A avaliação crítico-referenciada é primordial. Certo? A avaliação do prédio enquanto elemento formal, enquanto soluções estilísticas, filiações à escola carioca, à paulista, ou à mescla das duas, ou à internacional, é altíssima. A utilização de croquis, a percepção do jogo de luz e sombra, da volumetria, do enquadramento do prédio no entorno, se valoriza o entorno, se não valoriza, se adapta, se entra como elemento distoante, a implantação no lote. Então é muito alta, digamos, a consideração da imagem, da imagética no meu trabalho. Bastante. E ainda mais no caso do brutalismo, que boa parte dele tende para formas puras, simples, geométricas. Eu considero médio, certo? Particularmente, para mim é mais difícil quando eu não tenho muita bibliografia. Depois que eu leio alguma coisa, então, uma série de ilações que eu já fiz espontaneamente, certo? Que é claro, eu não fiz originalmente, um monte de gente já fez. Mas aí você já fez, depois você lê 2, 3, 4, 5 textos e as coisas nascem. Não há, para mim a dificuldade não é muita, mas também não é pouca, eu consideraria média, certo? Mas muito baseada quando fica difícil é porque me falta leituras. Eu passei 10 anos da minha vida última estudando, na verdade, História da Arte,
História da moda e comportamento. Faz 10 anos que eu ensino isso. Estou voltando há 2 anos e meio a estudar arquitetura. Então, quer dizer, passei muito tempo sem estudar esse assunto. Certo? Então, já esqueci muita coisa, né? Fui atropelado por outros. Mas eu considero média para boa, a capacidade de converter esses conhecimentos em texto. Eu gosto de arquitetura, apesar faz muitos anos que eu ensino, quase tantos anos que eu sou formado, fui em 89, eu ensino desde 92. E eu gosto de arquitetura, né? Me formei porque eu gosto de produzir, gosto de ver, gosto de avaliar, certo? Faz parte do meu gosto geral por artes, então eu tenho um gosto desde garoto por arte, pintura, escultura e arquitetura. Quando veio do mestrado, então eu nem tive dúvidas, eu nunca tinha feito mestrado antes exatamente por isso, eu não queria fazer em outra área, em Fortaleza não tem mestrado de arquitetura. Então eu achei ótimo, né? Fiquei em dúvida porque foi meio de chofre, não tinha pensado em nenhum tema específico. Mas o brutalismo me caiu interessante porque eu cresci no momento em que o brutalismo aconteceu em Fortaleza. Certo? Na década de 70, 80, então eu estava assim, me tornando jovem na primeira maturidade. Eu fui a farras na década de 80 em casas feitas de concreto, de professores que me ensinaram na faculdade, em rampas de concreto, em locais todos feitos nessa temática brutalista. Eu frequentei prédios públicos para tirar carteira de identidade. Eu me surpreendi com cerca de 12 anos, quando eu vi um dos prédios brutalistas mais típicos de Fortaleza, que é a Assembleia Legislativa, que é um prédio todo fechado, hermético, misterioso, e eu achava esquisito ser um prédio, uma Assembleia Popular, e ele ser tão fechado para fora, ser quase invisível na paisagem. Eu disse, nossa, isso tem uma repercussão muito grande na minha própria história, de cidadão, de pessoa que viveu no período de formação, exatamente quando essa arquitetura se implantou. E como eu precisava escolher um tema e eu gosto de arquitetura, eu disse, esse tema está ótimo. Entrava inclusive naquela categoria que uma vez você falou, que não era um tema que eu sou extremamente apaixonado, que poderia me cegar, e também não era um tema para o qual eu desconsiderasse que estivesse fazendo por obrigação. Eu disse, não, poxa, isso aqui está ótimo, né? Tenho um filho. Certo? E tem a história da forma, da imagem. Certo? Era um assunto que, da maneira como eu vou interpretar, utilizando meus conhecimentos de história da arte, de imagem, certo? Claro, alguém já deve ter feito, mas não é a ótica que em geral as pessoas apreciam isso. Eu disse, esse tema está bom.